Foi em 2004, né, na verdade. Eu sempre tive vontade de estar no meio militar, né? Então, não foi o meu primeiro concurso, né, do bombeiro. Eu prestei primeiramente, a minha primeira opção era polícia militar, né? E aí, quando eu prestei o bombeiro, em 2004, que eu tive o sucesso aí. Na verdade, assim, eu não imaginava, né, o quão era interessante a profissão, na verdade, né? Eu espelhava muito na polícia militar, então quando eu entrei para o bombeiro e fui entender, né, mais atividade, eu sempre gostei de esporte, né? E aí eu fui entender um pouco mais, por gostar muito de esporte, uma das qualificações, né, a minha primeira qualificação foi água, né? E era considerado o curso mais difícil do bombeiro. Então, quando eu consegui concluí-lo, aí eu vi que era aquilo que eu queria mesmo, né? Em 2007 eu fui fazer essa especialização, que era mergulho autônomo e salvamento aquático. E estando lá fazendo esse curso, eu fiquei em BH praticamente aí um mês, né, realizando esse curso. E por coincidência, o local onde que eu ficava alojado era muito próximo do canil, do bombeiro. Na época, né, em 2007, só tinha um canil no estado, que é em BH. Inclusive era só previsto, né, através de regulamento mesmo, resolução, para BH, ou seja, qualquer ocorrência envolvendo busca com cães, teriam que acionar BH. E aí eu fui lá, conheci, gostei da atividade, trouxe a ideia em 2007, né, para o então coronel, que era o Coronel Queiroz. Eu trouxe a ideia para ele, mas não especificamente por conta, talvez, de busca e salvamento com cães, mas talvez por estar muito próximo do pessoal da polícia, sempre tive muita amizade. Então, inicialmente, eu trouxe a ideia de ter um cão para acompanhar o sentinela, porque o sentinela é a pessoa que toma conta da frente do quartel, né, de toda a instalação. Então, seria uma proteção a mais e até talvez evitaria o uso de um armamento, em caso, né, de alguém tentar adentrar um quartel e tal. Aí, em conversa com ele na época, ele falou, não vai dar certo, né, o bombeiro é uma pessoa amiga, que todo mundo quer aproximar e tal, e um cachorro ostensivo na frente do quartel não vai ficar legal. E aí a gente viu que tinha fundamento, a orientação dele. A gente falou com ele lá sobre a atividade de busca com cães, né, que é realizada em BH. Porém, logo de imediato, nessa visita que eu estava lá, no canil, eu perguntei como que eu poderia fazer para talvez trazer para o interior essa atividade, né? E como não tinha previsão legal para isso, né, o militar que conversou comigo na época falou, não tem como, não tem previsão, tem uma ITO que é o que você pode fazer, né, relativo à atividade de busca, ela traz isso e não tem previsão, é só para a região metropolitana. Aí eu trouxe a ideia, conversei com ele e falou, para a gente trazer isso para o interior, você teria que se especializar. Você sabe alguma coisa de cão? Eu falei, meu conhecimento é de cão doméstico, né? Mas eu não tenho conhecimento na área de busca e salvamento. Aí ele falou, então, beleza, você quer mesmo mexer com isso? Tranquilo, então se especialize, no dia que você estiver pronto, você me avisa e a gente compra essa briga. Beleza. E nisso eu arrumei um cão emprestado, que era a mãe do Luke, né? Eu pegava essa cadela todo dia na casa do militar, que era particular dele lá, pegava essa cadela todo dia e ia para o 4º Batalhão treinar junto com o pessoal da polícia, para me aprender um pouco a atividade, porque eu vi que a atividade se assemelha bastante, né? A atividade realizada pela polícia e a atividade realizada pelo bombeiro, diferenciando só na conclusão da busca, né? Na finalização da busca, que o cão de polícia, aquele que é usado para captura, vai chegar no cidadão e capturar, conter, né, o fugitivo, e o do bombeiro vai chegar nesse indivíduo, diferentemente de conter ou capturá-lo, vai indicar, né, vai latir. Tem algumas formas de você exigir essa indicação do cão, e para o bombeiro a mais adequada seria latindo. Então todos os dias eu ia até a casa desse militar, pegava essa cadela e ia para o quartel. E isso foram alguns meses, eu aprendendo a atividade. E logo durante esse período eu tive a oportunidade de fazer um curso em São Paulo, no meio civil, que era um cara americano, que veio para o Brasil dar um curso na área de busca e salvamento com cães e rapel com cães. E lá a gente começou a entender um pouco mais. Tendo em vista isso, né, como eu comecei esse treinamento e comecei a adquirir esse conhecimento, eu cheguei na época no meu comandante e falei com ele. Falei, agora eu tenho um conhecimento, né,
um pouco de conhecimento que daria para me montar a estrutura. E aí a gente tinha acabado de ganhar lá a área do centro de treinamento. E como era uma área que tinha muito espaço, ele falou, ó, então tem uma área, vê o que você precisa de área, né, que vai te atender futuramente e vamos começar a trabalhar. E com isso eu peguei com a ajuda de outro militar, a gente veio aqui no canil da polícia, meio que desenhou lá num papel de pão, né, a estrutura que a polícia tem hoje, e a gente copiou praticamente quase que tudo igual, só que um pouco mais enxuta, porque até questão de número de cães a gente teria menos. Então a gente começou com 4 boxes, um alojamento, uma cozinha, a secretaria, um almox e uma sala que seria futuramente uma sala de procedimentos veterinários. O canil, toda a estrutura do canil foi construída desde o primeiro buraco ali para construir o alicerce, foi eu que iniciei, e demais militares, que inclusive alguns militares que estiveram lá comigo, né? Exemplo, Domingos, alguns outros passaram com uma trajetória menor, mas toda a mão de obra foi feita dos próprios militares, inclusive com aquisição de material, né, e tudo até então. E todos os cães que a gente tinha lá, a grande maioria, agora que recentemente a gente começou a adquirir o cão, né? Mas antes ou foram doados, né, que eu consegui a doação de pessoas que eu conheço, exemplo, eu ganhei a Santa de Santa Catarina, a Chase do Espírito Santo, do Corpo Bombeiro do Espírito Santo. A Andy eu comprei, né, do meu próprio bolso para me trabalhar com ela. E assim a gente foi construindo toda a estrutura que a gente tem hoje lá, né? O Canil do Bombeiro nem foi na capital, iniciou em Uberlândia, com Coronel Cruz, que trouxe a ideia, né? Na verdade, quando ele começou, ele era tenente. Então, em setembro desse ano, fez 20 anos a atividade no estado de Minas Gerais. Aí de Uberlândia saiu para BH, onde que iniciou a atividade, ganhou mais força, né? Em 2008 a gente começou a atividade aqui, depois teve todo um processo de burocracias administrativas mesmo, né? Todo o rito administrativo para a gente chegar ao ponto de fazer a nossa primeira ITO. ITO é uma instrução técnica operacional, ou seja, vai falar desde o tamanho que tem que ser um box, né, um canil, até o que você pode ou não pode fazer com o cão. O regime de trabalho, né, quantas horas trabalhadas, como que eu vou fazer a cruza do cão. Só não tem a parte de treinamento, né? Como que você deve formar um cão, isso não tem, né? Mas a parte administrativa é toda escrita nessa ITO. Quando eu entrei na atividade já era escrita, né? Eu consegui, juntamente com esse Coronel Cruz, mais um tenente Abel, que é da capital, a gente reescreveu a ITO. Então, na verdade, ela já está na 3ª edição. Eu participei da 2ª e a 3ª está sendo concretizada agora. Bom, na verdade, eu iniciei com a mãe do Luke, né? E até determinado momento eu treinava todos os cães. Porque que é todos os cães, né? Eu iniciava todos os cães, né? Todos os cães passavam pela minha mão e aí, dentre os treinamentos, eu escolhia um dos militares e ele me apoiava mais no treinamento, né, o que estava mais ligado ali com o cão, e futuramente eu ia passar esse cão para esse militar. Então ele só se tornaria binômio, né, a partir de um determinado momento, mas todos os cães até determinado momento lá do canil passaram pela minha mão, né, nos treinamentos. Por último, agora eu estava conduzindo a Angel. Até a ocorrência de Brumadinho, né, eu conduzia 2 cães, né, que era a Angel e a Agnes. Né? E após a ocorrência de Brumadinho, eu peguei e passei a Agnes para um militar.